Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Marcos Paulo, seja bem-vindo ao canal Neutralizando. Hoje é dia 28 de julho de 2023. Eu quero analisar uma situação que eu gosto muito particularmente, porque eu já vi muitas situações e o que eu vi realmente não era deste mundo. E por isso que eu compartilho aqui no canal toda vez que surge esse tipo de assunto, principalmente por parte de ex-militares, de políticos, né, que têm aí a sua reputação garantida. Creio eu que uma pessoa dessas, um militar, um ex-militar que tem a sua reputação a ser zelada, não iria a público relatar esse tipo de algo muito sério, que é sobre a existência de tanto de tecnologia alienígena, tanto quanto dos extraterrestres, né? Meio retórico falar sobre, sobre isso. Agora, ultimamente, eu tenho ouvido muita besteira, muita babaquice, para ser mais direto, uma boçabilidade solar a respeito de uma suposta invasão alienígena ao planeta, de que os seres extraterrestres estão vindo com muito mais frequência e, segundo esses especialistas, não estou falando do caso desse ex-militar aqui, e de alguns outros ex-militares, né, oficiais da Força de Segurança dos Estados Unidos, relatarem que os alienígenas querem invadir o nosso planeta e tomar o nosso planeta para eles. E o que eu quero dizer com essa frase que eu acabei de citar aqui, uma boçabilidade solar, ou seja, que é uma ignorância do tamanho do Sol ficar falando que os alienígenas, que os extraterrestres, que é uma coisa real, apesar de ter muitas teorias da conspiração a respeito disso, ficarem propagando tanto na imprensa quanto em canais fechados, que os alienígenas querem invadir o nosso planeta. Isso é de uma tremenda babaquice pelo seguinte: a história há milênios, tanto é de agora e quanto a dos povos antigos, já relatam a vinda de seres extraterrestres para o nosso planeta. Há milênios isso acontece. E vários povos já registraram isso. Acontece, e eu não sei porquê, existe um conluio, existe uma preocupação em esconder esses fatos da sociedade e que hoje não dá para esconder mais. Né? Então eu gostaria, e muitas pessoas gostariam de entender por que se esconde a respeito dos alienígenas, dos extraterrestres, e quando alguém, hoje as pessoas podem falar com mais segurança, um pouco mais à vontade, porque antigamente, quando você falava a respeito de extraterrestre, que você viu um disco voador, que você viu um OVNI, você automaticamente já era taxado de louco. E as coisas não são assim. Ainda bem que hoje as coisas estão tomando um rumo diferente. Como eu disse para vocês, a gente tem que separar o lado da teoria da conspiração, o lado das invenções, né, das mentiras que são criadas propositalmente, se falando de extraterrestres, das coisas reais. Essa foto que você está vendo aqui na CNN, você já deve ter visto, foi uma imagem capturada pela própria força militar dos Estados Unidos, certo? Pelo Pentágono. E isso eu garanto para vocês, apesar dos militares falarem que eles não sabem se isso é um objeto militar de outro país, né? Um OVNI de outro país, nesse sentido, um OVNI de ser um objeto militar de espionagem de outro país, ou se realmente é um OVNI no sentido de ser de fora do planeta, de ser uma vida fora do planeta que está nos visitando. Então, como eu já vi várias vezes, eu consigo identificar só de olhar essa foto.
nessa imagem. Foi feito um vídeo através disso. Você já deve ter visto esse vídeo. Então essa imagem, ela mostra assim um disco voador, ou seja, um objeto que vem de fora do planeta, que é de ser extraterrestre. Pode ter vida lá dentro ou não, mas ele é comandado, seja de forma indireta, né, remota, ou pode ter alguém, um ser lá dentro, mas que não é humano. Pela imagem eu posso garantir isso para vocês, certo? Porque eu já vivenciei, eu já vi várias situações dessas. E eu sei muito bem diferenciar visualmente uma coisa, um objeto que é humano e de um objeto que é de fora. Certo? Então, concluindo essa primeira parte aqui, a respeito dessa invasão que andam propagando em vários setores do entretenimento e das notícias, essa possibilidade de que os seres extraterrestres querem tomar o nosso planeta, né, é totalmente infundada. Nós precisamos ser muito mais inteligentes e pensar em uma outra possibilidade. Por exemplo, eles estão vindo aqui há muito tempo para nos analisar. Porque pensa no seguinte, pessoal, pelo que eu conheço, né, e outras pessoas também conhecem, que pesquisam muito, se aprofundam, como eu me aprofundei nesse assunto há vários anos, há décadas, esses seres são altamente tecnológicos. E cá entre nós, se eles quisessem realmente invadir essa porra aqui, eles já teriam tomado isso aqui para eles há muitos anos. Eles nem deixariam a nossa raça, que está destruindo esse planeta, sobreviver nesse planeta. Talvez até nos escravizariam a gente. Talvez, são possibilidades, né? Se a gente pensar e ver realmente a tecnologia, o quão tecnológicos esses seres são, essa é uma possibilidade muito mais inteligente do que acreditar que eles vão invadir a Terra para tomar, né, o controle de tudo. Isso, para mim, como eu disse para vocês, é uma besteira. Agora, é muito importante, e eu já vi isso em outros documentários, de que, como você está vendo aqui no título dessa matéria que está na CNN, e essa matéria foi publicada no dia 27, tá? 27/7/2023. De que ex-militar dos Estados Unidos, ex-militar, por isso eu disse no começo do vídeo, é uma pessoa que tem a sua reputação a zelar, certo? Então, como hoje esse assunto ele está muito mais propenso a ser revelado, existe uma pressão muito grande para que não só o governo dos Estados Unidos, mas de outros países também revelem os seus segredos que estão trancados no fundo do baú sobre OVNIs sejam revelados. Hoje a pressão para isso, graças a Deus, essa pressão não pode acabar. Essa pressão tem que continuar, tem que aumentar para que esses segredos sejam revelados para as pessoas. Aqui no Brasil nós temos segredos também, nós temos a Operação Prato, o tal do chupa-chupa que ocorreu lá em Colares. E tudo isso foi documentado, inclusive pela imprensa. Tudo isso tem documentado e foi analisado, foi investigado também por militares. Militares do Brasil que investigaram essa situação lá de seres extraterrestres invadindo. Né? Eles foram lá e começaram a perturbar as pessoas, começaram a fazer análise com as pessoas. Tudo isso foi documentado pelos militares da época e eles batizaram essa operação de Operação Prato. Então veja bem, é uma situação que ocorre em todos os países. No Chile existe também essas coisas, nos países da Europa, nos países comunistas também existem essas coisas, certo? Existe no planeta inteiro. Só que o que não existe
é a liberação desses documentos. E a sociedade precisa entender que isso é um fato real. A sociedade, de modo geral, precisa entender que isso é um fato real. Certo? Como eu disse, a gente tem que separar o real do surreal. O real das teorias da conspiração, das invenções. E para isso tá a mídia aí também, certo? Para propagar as coisas reais. Bom, eu não quero entrar nesse outro lado da teoria da conspiração sobre a imprensa, né, que andam fazendo contra a imprensa, porque é um outro assunto, mas a imprensa está aí para mostrar a verdade para a gente. Porque se não fosse assim, se fosse ao contrário, toda a imprensa receberia um processo por, como andam propagando aí os teóricos da conspiração, por propagarem mentiras, que é o que eles dizem sobre a imprensa, certo? E é uma coisa que não é verdade, ou seja, é uma teoria da conspiração, como eu venho dizendo aqui nos vídeos que eu estou fazendo sobre essas coisas, mas como eu disse para vocês, eu entraria numa outra situação e eu não quero entrar nessa situação agora. Eu quero falar sobre esses militares que estão colocando sua cara a tapa e pressionando o governo dos Estados Unidos para revelarem os segredos que omitem, que escondem sobre tecnologia alienígena. E isso é legal, isso é importante, né? Então, vamos falar aqui desse ex-militar que se chama David Grush, certo? O ex-oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, David Grush, afirmou dia 26 no Congresso americano que ele viu o uso de tecnologia alienígena e que tudo foi perturbador. Grush foi perguntado por um parlamentar se ele havia presenciado atividade de tecnologia extraterrestre em humanos. Abriu aspas. Ele disse: "Não posso entrar em detalhes em um ambiente aberto, mas pelo menos a atividade que testemunhei pessoalmente, e tenho que ter muito cuidado aqui. O que testemunhei pessoalmente, eu e minha esposa, foi muito perturbador", fecha aspas, disse David Grush, como resposta. Então, ele relata o seguinte, que viu o uso de tecnologia alienígena. Agora, há quanto tempo os militares dos Estados Unidos e de outros países, porque aqui os caras estão jogando abertamente. Na China existe isso? Provavelmente. Só que esse assunto na China, na Rússia, na Coreia do Norte, esse assunto é fechado. Os Estados Unidos é uma democracia, as pessoas têm liberdade de expressão. Só que, ao mesmo tempo que existe essa liberdade de expressão, existe também uma perseguição para que esse assunto não seja revelado. Certo? E só entrando nesse quesito aqui de que um ex-militar, no caso aqui o David Grush, afirmou que viu o uso de tecnologia alienígena, existem outros relatos de outros ex-militares, inclusive aposentados, né, outros que já, infelizmente, já faleceram também, que presenciaram, que estavam em unidades militares, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética na época, da Segunda Guerra Mundial e posteriormente em testes com ogivas nucleares, esses militares estavam nessas bases, certo? Que é de uso bem restrito, porque se trata de ogivas nucleares, e eles presenciaram a vinda desses discos voadores por cima das suas bases, tanto americana quanto soviética, isso em diferentes situações, não se trata da mesma época, tá? Mas eles relataram que viram essas naves em cima das suas bases e todo o maquinário, toda a tecnologia do ser humano na área militar de ambos, elas foram pausadas.
Elas foram desligadas por algum tempo e depois elas foram acionadas de novo. E esses militares relataram que foi exatamente a presença dessas naves, desses discos voadores que sobrevoaram essas bases e desativaram por um período e depois ativaram por outro período. Correto? Então eles disseram que ficaram com medo, porque eles pensavam que seria a força inimiga, tanto de um para o outro, né, quanto os americanos e os soviéticos, pensaram que seria uma tecnologia do inimigo, no caso estamos falando de humanos, que teria uma tecnologia muito mais avançada que eles. Só que na verdade depois chegou-se ao entendimento que eram alienígenas, que foram alienígenas e que estavam mostrando a sua força, que estavam mostrando e que mostraram como eles possuem uma tecnologia que nós não podemos alcançar. Se alcançaremos, vai demorar muito, e quando alcançarmos, provavelmente esses seres alienígenas estarão numa tecnologia muito mais avançada, com toda certeza do que a nossa, né? Então, continuando aqui, pessoal. Durante a audiência, o ex-oficial da inteligência afirmou também que o governo dos Estados Unidos possui objetos voadores não identificados, os OVNIs ou UFOs, né? Eu chamo claramente de discos voadores, para diferenciar essa coisa. A OVNI não dá a entender que seja possivelmente um objeto de inteligência de outro país, um objeto de espionagem de outro país. Então eu chamo de disco voador. Além de restos mortais de pilotos supostamente não humanos das aeronaves. Abriu aspas, ele disse novamente, isso é algo que eu mesmo não testemunhei, disse ele durante a audiência no Congresso. Outros 3 militares aposentados testemunharam sobre o avistamento de discos voadores durante suas carreiras. Grush também alegou que o governo encobriu sua pesquisa sobre avistamentos não identificados e disse que ele relatou essas informações ao inspetor-geral da comunidade de inteligência. Isso que ele está dizendo aqui, infelizmente acontece e eu não sei quando isso vai parar de acontecer, que é a tal perseguição por parte do governo para acobertar esses casos de discos voadores, certo? Isso seria como que eu posso descrever isso para vocês? É de um ganho, né? Seria um ganho para a sociedade global, não só dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos revelasse essas informações sobre discos voadores, mas que outros países também o façam. Seria um ganho intelectual para a sociedade, certo? Porque a sociedade hoje vê isso como uma mentira. Num contexto geral, quando você comenta com alguém, o que você acha sobre extraterrestres? Eu acho que é piada. Eu acho que isso é invenção, que é teoria da conspiração. Muita gente não acredita e só passa a acreditar quando realmente observa algo que ela realmente identifica como não humano. Aí ela vai passar a acreditar que o que ela acreditava que era uma besteira é uma coisa real, e que aquelas pessoas que falavam sobre isso, elas estão falando a verdade, porque elas já passaram, assim como eu, por experiências. Um porta-voz do escritório do inspetor-geral da comunidade de inteligência se recusou a comentar a declaração. Tecnologia muito superior a qualquer coisa que nós temos, certo? E como eu falei para vocês, eles estão aqui há milênios. Eles não estão aqui agora. Eles estão aqui há milênios. Se vocês pesquisarem sobre os povos antigos, você vai ver que eles desenhavam, né? Em certas culturas, em certos povos antigos, existia até um endeusamento para esses seres.
Além de David Grush, também testemunharam Ryan Graves, ex-piloto da Marinha que agora dirige o Americans for Safe Aerospace, um grupo que ele fundou para incentivar os pilotos a relatar incidentes com discos voadores. E David Fravor. Continuando, pessoal, tive que fazer uma pausa aqui, vamos continuar. E David Fravor, comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos. Abriu aspas. Se os OVNIs, se os discos voadores são drones estrangeiros, é um problema de segurança nacional urgente. Concordo. Se for outra coisa, é uma questão para a ciência. Em ambos os casos, objetos não identificados são uma preocupação para a segurança em voo. Fecho aspas, disse Ryan Graves. Aí eu volto lá no começo do vídeo, aonde eu entro na questão da invasão. Porque esse pessoal está sendo convencido a acreditar que os alienígenas, os extraterrestres, estão vindo para cá com a intenção de invadir e tomar o planeta. Eu, particularmente, vejo isso como uma grande teoria da conspiração. Como eu disse para vocês, se os alienígenas quisessem tomar essa porra aqui, eles já teriam tomado há muito tempo. Até mesmo porque o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo com o planeta, é um crime universal. Nós estamos destruindo o planeta. Então, se a gente for pensar, se eles forem os guardiões do universo, e se eles estiverem vindo aqui para analisar o nosso comportamento em relação ao planeta, como nós estamos cuidando do planeta, poderíamos pensar aqui diversas coisas, diversas situações. Agora, a menos pior, a que tem a menor probabilidade, é totalmente ao contrário do que está sendo sugerido, não só por esses ex-militares, como de tais especialistas, que é essa possibilidade infundada de que haverá uma invasão. E eu falo para vocês, isso não vai acontecer. E algumas situações ocorrem, como que eu posso dizer? Algumas pessoas passam por experiências terríveis, certo? Como a de Colares, que é da Operação Prato. Muitas pessoas passaram por experiências horríveis. Por que eles fazem isso? Porque talvez, se nós tivéssemos um estudo sobre esses alienígenas de uma forma mais aberta, se fosse ensinado de uma forma mais aberta nas escolas, nos jornais, na imprensa, se todos esses casos fossem relatados com muito mais amplitude, posso dizer dessa maneira, né, muito mais aberta às pessoas, e tanto para as crianças também se habituassem com essa situação real, talvez quando eles chegassem para determinadas pessoas, nós não teríamos essa situação, como foi relatado aí, perturbadora, uma situação horrível. Talvez entenderíamos de uma forma muito mais compreensível a situação dos seres alienígenas. É isso que acontece quando a gente acoberta determinados acontecimentos, e aí quando as pessoas ficam sabendo, as pessoas ficam incrédulas, as pessoas criam temores, ficam apavoradas, como é o caso aí da situação dos seres extraterrestres. Quando as pessoas ficam sabendo, as pessoas ficam perturbadas, porque é um fato escondido. E continua a ser escondido. E aí, terminando, abre o aspas novamente. A tecnologia com a qual nós deparamos era muito superior a qualquer coisa que tínhamos. Fecha o aspas. Disse Fravor sobre o episódio que testemunhou em 2004, quando perguntado por que os OVNIs, os discos voadores, são uma ameaça à segurança nacional. Olha só o tipo de pergunta. É muito
muito arrogante, né, esse tipo de pergunta. Não que eu sou contra a democracia dos Estados Unidos, pelo contrário, eu acho a maior a democracia uma a ser seguida como exemplo do planeta, né? Mas isso é uma pergunta particularmente arrogante. Quando perguntado porque os discos voadores são uma ameaça à segurança nacional. Ou seja, como se esses seres invadissem só o espaço dos Estados Unidos. E as coisas não são assim. Esses seres, eles vão para qualquer parte do planeta, porque nós vivemos em um planeta. A casa do ser humano, aonde que é? No seu CEP? Não, é no planeta. Então esses seres alienígenas, eles visitam o planeta, não o espaço aéreo dos Estados Unidos, o espaço aéreo da Rússia, da China, do Brasil. Não, eles estão vindo aqui no planeta. Eles estão fazendo pesquisas, recolhendo as coisas, amostras, apavorando. É no planeta, não é só nos Estados Unidos. E é por isso que eu acho que é uma pergunta muito arrogante que não deveria ser perguntada dessa forma, certo? Por mais que você seja um patriota, nós temos que ver essa situação de uma forma ampla, de uma forma mundial, de uma forma planetária, porque a nossa casa, nós seres humanos, moramos no planeta, certo? Nós dormimos em um CEP, nós repousamos em um CEP. É isso, é assim que a gente tem que pensar. Nós temos que evoluir bastante ainda para querer chegar perto desses alienígenas. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. E assim que surgir uma coisa nesse sentido, eu compartilho aqui no canal com vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.